Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já bebem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, é em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós glorificamos o teu nome, te exaltamos e te bendizemos, ó Deus. E que no momento, Senhor, da ministração da tua palavra, Senhor, que o Senhor fale conosco, o Senhor nos exorte, console e nos edifique, ó Deus. Tua palavra, que ela é a nossa sustentação, é nosso alimento, ó Deus, possa nos dar, Senhor Jesus, condições de continuar caminhando, ó Pai querido, e sermos alimentados cada vez mais por Ti, ó Deus. Abençoa a Tua igreja nesta hora, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Um casamento judeu, diferente do casamento que nós conhecemos de forma tradicional, né, que geralmente o casamento dura somente um período, né, um dia, de repente só uma noite, ou durante pela manhã, uma manhã toda, ou uma tarde. O casamento judeu, ele durava ali por volta de 7 dias, né? Ele teria, então, essa duração. Muitos deixavam seus afazeres, eram convidados e iam participar juntamente com a família, com o esposo, com a noiva ali, e festejavam e se alegravam durante 7 dias. Mas antes da própria festividade, o noivo e a noiva, eles firmavam um compromisso um período antes, um ano antes era firmado aquele compromisso entre o casal. E aí, passado o ano, o noivo, né, voltava à casa ali do seu sogro. Eles eram tidos como homem e mulher, mas ainda não se relacionavam. Ele preparava tudo, né, preparava a festa, preparava a casa, preparava tudo, e voltava justamente para buscar a sua noiva, juntamente com seus amigos, e todos iam ali para a casa do noivo comemorar e festejar. Interessante que o texto vai dizer que o primeiro milagre que Jesus realizou, ele realizou em uma festa de casamento. Se nós olharmos para a criação do mundo, né, a gente vai perceber que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, viu que não era bom que o homem estivesse só, lhe fez um auxiliador, uma adjuntora, né, que fosse idônea, igualmente capaz, que estivesse ao lado dele, que pudesse completar o homem, né, pudesse estar junto dele ali. E ao criar céus e terra, o universo e tudo que há, Deus, né, criando o homem, a coroa da sua criação, ele celebra com um casamento, unindo o homem e a mulher. E não de forma diferente, Jesus inicia também o seu ministério justamente em um casamento, né, em um casamento.
O texto vai dizer ali que Jesus, a mãe de Jesus estava ali. Podemos entender que ela poderia ser parente, né? Podemos entender que ela estava ali auxiliando. E isso é bem próprio realmente das mulheres, né? Na relação do casamento, festividades, preparo, elas se envolverem bastante e Maria estava ali envolvida. Mas Jesus também havia sido convidado para aquela festa juntamente com seus discípulos. E aí a gente pode tirar uma primeira lição e entender que, em relação à nossa vida, seja a vida particular, seja a vida no relacionamento, a vida do casal, seja a vida da igreja, quem tem que estar presente é o Senhor Jesus. Ele sempre tem que ser o primeiro convidado. Então, na sua vida, né, você tem que chamar Jesus a fazer parte da sua vida. A gente nunca pode deixar Jesus de lado da nossa vida. Ou a gente pensa que Jesus só faz parte da nossa vida quando nós vamos à igreja, né? Ou quando participamos de um culto, ou no momento que a gente tira um devocional. Não é. Todos os momentos da nossa vida, Jesus tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que ter total liberdade onde nós andamos, com quem nós conversamos, né? O que nós vemos ou fazemos, onde nós andamos, né? Jesus tem que fazer parte também. Muitos podem pensar, não, Jesus até que ele vai, daqui para frente, Jesus, você não pode ir comigo. Senhor, até aqui o Senhor pode ver, mas daqui para frente o Senhor já não pode olhar. Senhor, até aqui o que eu estou fazendo, o Senhor pode estar ao meu lado, mas o que eu vou fazer daqui adiante, o Senhor não pode estar perto. Não deve ser dessa maneira. Jesus está ao nosso lado, tem que afastar justamente daqueles maus pensamentos, tem que nos afastar justamente daqueles maus caminhos, tem que afastar justamente das más ações. As más ações, maus pensamentos, maus caminhos não podem nos afastar de Jesus. É estar com Jesus que nós temos que afastar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, quero dizer para os irmãos, sempre ter Jesus ao nosso lado. Pedir, Senhor, esteja ao nosso lado. No relacionamento cristão, no casamento, o primeiro ponto é chamar Jesus. Lembro que a gente pode pensar num casamento, né? E aí geralmente o orçamento pode ser apertado, e alguém pode pensar, vamos fazer aqui a lista dos convidados, não é assim? E você começa a convidar fulano, uma prima que é prima de outro primo, um amigo de infância, e vai chamando e falando, gente, tem que reduzir a lista de convidados, porque não dá para todo mundo, não tem tanto recurso. Mas o casal, ele tem que ter em mente, tem que chamar primeiramente Jesus a fazer parte. Isso desde o namoro, isso desde o noivado, Jesus tem que estar no meio do casal. O interessante é que ontem, né, no curso de casais que nós estamos tendo com o presbítero Silvan e a sua esposa, a irmã Jeane, foi dito ali o cordão de 3 dobras, né? Uma dobra é o homem, outra dobra é a mulher, e a dobra que vai dar a firmeza é o Senhor, né? É Deus que está junto. Mas também levando em conta em relação à igreja, quantas igrejas, eu falo de forma geral no mundo, né, tem deixado Jesus de lado e tem dado mais foco ao ser humano, tem mais dado foco à vontade humana, ao desejo, dando mais foco a ter um milagre, a ver um sinal, a satisfazer a necessidade humana do que realmente cultuar a Deus, entregar honra a Ele e deixando Ele muitas vezes de lado. Isso é uma realidade que a gente começa a ver em muitos lugares. Aí se você olhar para o mundo, né, olhar para as igrejas que haviam na Europa, igrejas que haviam nos Estados Unidos hoje, né, muitos viraram estabelecimento para eventos noturnos, ou mesmo se tornaram templos para outras religiões. E ali o cristianismo, que era louvado e engrandecido, fechou-se a porta porque deixaram de louvar o Deus todo verdadeiro. Quem deveria estar ali presente, o foco de toda adoração e todo louvor, teria que ser o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro convidado, aquele que tem que estar em nossa vida, na vida de um casal e na vida da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente percebe que aqui, nessa festa de casamento, mesmo Jesus estando sido convidado, houve ali um problema. O problema qual é, né? Faltou o vinho. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vamos analisar que muitas vezes o vinho simbolizava alegria, fartura, simbolizava ali algo que teria muitas condições. Então, o vinho, ele era símbolo de alegria. Aí você trazendo isso para a família,
trazendo isso para a sua vida e para a vida da igreja, temos que entender que a alegria, mesmo Jesus estando presente, a alegria ela pode vir a faltar. Os problemas eles podem surgir. Este é o ponto. Jesus estava convidado, mas aconteceu um problema. Isso não, por Jesus estar presente em nossa vida, nós temos o convidado. Estar na vida de um casal, estar na vida da igreja, não impede desses problemas virem a surgir. Não impede da alegria faltar, não impede, né, das circunstâncias que estamos sujeitos neste mundo e nessa vida, elas acontecerem conosco, né? Muitas situações que vão trazer tristeza, dor, vão trazer vergonha, que aqui no caso, para esse casamento, faltar o vinho seria um motivo de vergonha. A família da noiva poderia até, de certa forma, processar o noivo, que submeteu a noiva a uma vergonha tal, que veio faltar o principal recurso daquele casamento, que seria o vinho. Interessante que o vinho que era usado ali pelos tempos bíblicos, não era o vinho hoje como você compra ele de forma comum, né? Que seria que a gente entende como se fosse uma bebida muito forte. O vinho ali era utilizado muitas vezes, se fosse um vinho novo, ainda não ter plenamente fermentado, era usado na proporção de 3 vezes com água, né? Você misturava ali água, 33% seria o vinho, outros 2% seriam água, ou 3%, 3 medidas ali de água. E às vezes quando o vinho era muito fermentado, ainda tinha um teor de álcool muito alto, se misturava entre 7 até 10 vezes com água. Então essa era a proporção, e por isso que a festa se delongava tantos dias. Mas o interessante é que aí entra em cena aqui a mãe de Jesus. E como o casamento está relacionado com família, olha a importância das mães nas famílias. É o parênteses que eu quero abrir para falar justamente das mães. Olha que mesmo Jesus estando convidado, mesmo nós somos submetidos a passar por circunstâncias e faltar alguma coisa, o importante de tudo isso é saber diagnosticar esses problemas. É saber olhar, né, quando mesmo o problema todos ainda não repararam, aquele que organizava a festa, o mestre de sala, não percebeu isso, ele que era responsável pela festa não percebeu, o noivo também não percebeu que havia acabado o vinho, mas justamente uma mulher que ali estava, né, e muitas vezes no seu papel de mãe, ela percebeu que faltou e iria trazer problema, ia causar constrangimento, iria causar vergonha. E a importância da mãe na família é justamente isso, ela perceber dentro da família, olhando para os seus filhos, né, o que cada um está passando, o que cada um está necessitando, e ver, opa, apareceu um problema aqui. Olha esse olhar cuidadoso, né? Muitas vezes o homem não vai ter esse olhar, está vendo ali o rapaz, está vendo ali a moça, não percebeu ainda, mas é uma mulher dentro da família, porque ela tem um olhar mais para dentro, mais, vamos dizer, para as relações internas, né? O homem tem mais aquela visão de relações externas e a mulher uma visão mais de relações internas. Ela olha para dentro do lar e observa justamente cada um desses problemas. E o interessante é que ela olhando isso, ela não vai, né, ela diagnosticando o problema, ela não vai contar para a vizinha, ela não vai contar para os outros convidados, ela não vai espalhar, causar constrangimento, ela vai levar justamente para quem pode resolver. Então, as mães, né, em relação aos filhos, em relação à família, né, diagnosticou o problema, o segundo passo é levar realmente a quem pode resolver os problemas. Não é muitas vezes ficar murmurando, né, ou ficar reclamando, ou começar a contar de um para o outro, né, ou espalhando, ou seja falando da sua própria vida, ou da vida da família, ou justamente também da sua própria igreja, que é a sua família em Cristo Jesus. Mas é levar para aquele que pode resolver. E Maria, sendo a mãe de Jesus, foi levar justamente a ele. Ah, porque ela previu que ele faria alguma coisa? Não. Ah, porque sabia que ele já fazia muitos milagres? Não, porque o próprio apóstolo João disse que aqui começou Jesus a se manifestar, foi o primeiro milagre. Mas a gente vê no textos bíblicos que aqui José, esposo de Maria, já não estava mais presente, entendemos que ele já havia falecido. E que agora que Jesus, que não era apenas o carpinteiro, mas era o carpinteiro, era aquele que trazia o sustento para dentro de casa, é aquele que mantinha tudo, Maria pensou, olha, quem me sustenta, quem me mantém é o meu filho, vou recorrer a ele e vou falar qual é o problema. E quando a gente entende que quem sustenta a igreja é o Senhor, a gente tem que falar com o Senhor. Quem sustenta a família, o casal, é o Senhor Jesus, nós temos que falar com Deus.
Mães, quem sustenta teu filho é o Senhor. Por mais que você queira guardar, cuidar, mas quem tem o controle da vida dele nas mãos é o próprio Senhor Jesus. Fala é com Ele. Fala é com o Senhor. E ela vai falar justamente com Jesus. O interessante, quando foi falar com Jesus, falou, olha, não tem mais vinho. E aí Jesus tem muito daquelas respostas que às vezes a gente não entende, né? Você espera uma coisa, ele dá uma resposta, né? Porque tudo que Jesus for realizar e fazer e falar, sempre tem um propósito, sempre é para glorificar o Senhor, sempre é para trazer um ensinamento. E ele vai responder justamente assim, que tenho eu contigo, mulher, ou que o que nós temos em comum. A expressão aqui mulher, alguém pode falar, pensar que ele foi rude. Ele não foi rude. Aqui poderia chamar senhora, ou minha senhora, né? Ou madame, é uma expressão de respeito, na verdade. Mas não é aquela expressão de chamar minha mãe ou minha mamãe. Justamente porque Jesus vai falar dizendo, olha, ainda não é chegada a minha hora. E Jesus justamente chama ela de senhora e vai falar da hora dele, que essa hora vai falar justamente de quando ele se entregaria para salvar toda a humanidade. Então, essa relação entre ela ser mãe de Jesus, né, do homem Jesus, não tem relação com a obra redentora que Jesus iria realizar. Então, ele faz justamente essa separação. E se nós formos olhar justamente para o que Maria carregava, né, no seu coração, as palavras que Simeão falou lá quando Jesus foi apresentado no templo, olha, uma espada, né, atravessará o seu coração. Jesus, já entendendo tudo isso, já começa a ter relacionamento, olha, mulher, a tua relação comigo já não é mais uma relação de mãe. Agora a tua relação comigo é a relação de você ser minha discípula. E Maria entendia isso. Por mais que nós entendemos a homens de Deus e o pastor da igreja, em relação aos seus irmãos, em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa, existe a esposa dos pastores, existe os filhos do pastor. Mas em relação, eles têm que entender que eles também são ovelhas do pastor. Então, nesse sentido, ser a mãe do pastor não quer dizer que ela é pastora da igreja de forma nenhuma. Muito pelo contrário, né? Se ela for pastoreada, ela é ovelha. Então, nesse sentido, que justamente fazer uma separação, olha, mulher, o que nós temos em comum, nesse sentido de redenção e salvação, não há. Ela não é a mãe do Salvador de maneira, ela é a mãe do homem Jesus. E ainda não é chegada a minha hora. E por que Jesus traz isso à tona? Justamente porque nesse milagre vai se manifestar a glória de Deus, porque o verdadeiro vinho que há de ser derramado, né? O sangue de Jesus que há de remir os nossos pecados, ele ainda há de acontecer. Quando Jesus for pregado no madeiro, entregar a sua vida, né, para salvar, entregou a sua vida para nos salvar. Então ainda não era aquele momento. Mas ao irmos até Jesus, seremos atendidos de imediato? De maneira nenhuma. Nós temos que saber aguardar o tempo de Jesus, como diz, ainda não é a minha hora. A gente vive no momento, né, e aí no curso de casais foi justamente a questão da secularidade. Imagine você acostumado a chegar num lugar, né, num shopping, quero comprar justamente um hambúrguer, vai ali, passa o seu cartão, né? E quando você termina, já vai chegando outra fila, quase não pega a fila e o hambúrguer está pronto, né? É tudo ali no momento, é tudo ali na hora. Mas a gente tem que entender que existe o tempo de Deus, né? Que não é o tempo dos homens, não é quando nós queremos. Certo homem, quando Jesus terminou o sermão do monte, e aí Jesus, havia um homem leproso que chegou perto de Jesus e falou, olha, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus falou, olha, eu quero, seja limpo. E o homem foi limpo de forma imediata. Já lá onde aparecem os 10 leprosos, começam a clamar para Jesus, né, pedindo que eles fossem limpos. Jesus, olha, vai e se mostrem aos sacerdotes. E foi no meio da caminhada que eles foram
curados. Eles não foram curados de forma imediata, mas só um voltou para agradecer. Então, ao irmos a Jesus, falar os nossos problemas, as situações, seja o problema da igreja, seja o problema do casal, seja o problema teu próprio, temos que aguardar o tempo de Deus. Temos que convidar Jesus. Temos que identificar o problema, temos que ir até ele, mas temos que saber aguardar. E Maria vendo, de certa forma, entendendo que Jesus disse, olha, mulher, no que nós temos em comum, é uma pergunta, não havia nada em comum. Olha, mulher, não é chegada a minha hora, ela entendeu. Opa, aqui neste momento eu não sou a mãe dele, eu sou serva dele, eu sou discípula de Jesus. E ela entende, ela toma um ato de fé e fala para os serventes, olha, fazei tudo que ele vos mandar. Esse é o nosso entendimento como servos de Deus. Fazer tudo que Jesus nos mandar. Temos que aguardar em Deus, mas aguardar na obediência. Este é o ponto. Quando de nós queremos ir a Jesus, queremos que nossos problemas sejam resolvidos, queremos uma solução e não queremos aguardar e muito menos obedecer, não. A atitude tem que ser uma atitude de obediência. A palavra de Deus ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, tema a Deus. Quer ser feliz, obedeça a Ele. Né? Aqueles que realmente são transformados por Cristo, têm prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditam de dia e de noite. Aquele que fez a sua casa edificada sobre a rocha, né? Aquele que... E vem os ventos, vem a chuva, vem a chorrada, bate contra aquela casa, e aquela casa ela não tomba, ela não desmorona, né? Ela não cai, porque a casa está firmada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Que é firmada por Cristo Jesus, justamente porque está fundamentada na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Por isso que ele diz, olha, quem eu compararei? Eu comparei aquele que obedece às minhas palavras, né? Eu compararei ao homem obediente, né? Que edificou sua casa sobre a rocha e ficou firme. Então, o ponto é obedecer. E olha só, os serventes, né, que ali estavam, Jesus disse, olha, havia ali 6 talhas, 6 jarros, né, que eram feitos de pedra, que era para as purificações dos judeus. Jesus falou para aqueles serventes, olha, pegai aquelas talhas e enchei de água. E aqueles serventes foram, possivelmente a um poço próximo ali, encheram até a borda, encheram até o topo. Até que ponto devemos obedecer? De forma completa, né? Fazer tudo o que o Senhor mandar. Então, o único mandamento que nós vemos na Bíblia de Maria é fazer tudo o que ele vos mandar. Se hoje alguém vai ou pretende, não, se ilude indo a orar para Maria, que também diz, né, na sua oração, ela é chamada de agraciada, ela diz, eu sou agraciada, né? E se alegra no seu Deus, o seu Salvador, está aqui o único mandamento que ela pode dizer, a única palavra, né, que está registrada na Bíblia, olha, não vá a Maria, vá quem vá a Jesus. Vá a ele que pode resolver o problema, mas obedeça a ele. Estes homens, eles obedeceram, sem pestanejar, e assim tem que ser a atuação da igreja. Assim tem que ser a atuação de cada um de nós. Assim tem que ser a atuação do casal, obedecer a Jesus. E quando ele diz, né, deixará o homem, né, o seu pai e sua mãe, se juntar-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? E o que Deus uniu, não separe o homem. Olha aí, o casal, obedeça a Deus, não se separe, né? O casamento, ele é indissolúvel. O casamento, na visão de Deus, né, é entre um homem e uma mulher. Ele é monogâmico, ele é heterossexual. Então, nessa visão, essa visão do Senhor, essa visão de Deus, obedeça. Eles foram ali e obedeceram a Jesus. E quando nós obedecemos a Deus, estamos diante do Senhor e vamos até Ele, podemos sempre esperar o melhor de Deus. Depois que os serventes encheram ali, né, aqueles jarros de água, ele disse, olha, tirai agora e levai ao mestre-sala, levai aquele que está organizando a festa. Os serventes foram ali e tiraram, né, e levaram a ele. E aquele mestre-sala ficou admirado, porque
aquele vinho era muito bom, era um vinho já novo, não um vinho recente. Ele viu que era muito bom e chamou justamente o noivo para dizer, olha, vem cá, e falou, olha, todos, e ele vai elogiar, todos colocam primeiro, né, o vinho melhor e depois o vinho inferior, quando todos já comeram muito, já estão fartos, querendo ir para casa já, né, ir embora, a festa está chegando no fim, e aí pode colocar o inferior. Olha só, se você lutar só por suas forças, as suas forças vão acabar. Se você achar que a alegria do mundo, né, ela vai, seja o dinheiro, seja no sexo, seja no poder, seja no que este mundo pode te dar, essa alegria ela vai acabar. Mas aquele que pode renovar as forças, aquele que pode renovar a alegria, é o Senhor. É só Ele que pode fazer este milagre. E aqui o mestre Sala justamente louva o noivo, pensando nele que tinha feito aquela ação, mas ele não sabia, os serventes sabiam. Mas olha o que mais interessante. Os serventes, eles viram somente o sinal. Tem muitos que hoje só querem os sinais, só querem os milagres. Que o casal não queira somente um milagre. Que o casal não queira somente a renovação do seu casamento. Queira o Deus que faz a renovação. Queira o Deus que faz o milagre. Queira o Senhor Jesus no casamento. Porque nos versículos após, né? E sempre o melhor vem depois. Com Jesus, assim, o melhor sempre vem depois. Se eles não estivessem andando com Jesus, se Jesus não estivesse no casamento, seria vergonha, a festa teria acabado. Se Jesus não estiver em nossa vida, a gente não vai longe. Se Jesus não estiver no casamento, não vai longe. Se o Senhor não é o Senhor da igreja, a igreja não vai longe. Podemos olhar para a história da igreja em muitos lugares que tem acontecido. As portas se fecharam porque o Senhor não estava ali. Hoje a gente vê no Brasil uma corrida atrás de milagres, uma corrida atrás de sinais. Eles só terão sinais, eles não querem o Senhor. Temos que querer o Senhor. Olha o que vai dizer o versículo de número 11 diante, né? Depois que ali viu que o mestre Sala louvou justamente o noivo, ele vai dizer no versículo 11, João vai dizer: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. A igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, eles não somente veem os sinais, mas eles creem em Jesus. Eles veem a glória de Jesus. E este é o ponto maior, é o ponto melhor, é o ponto grande. Não é o milagre. É justamente ver a glória de Deus. É justamente crer no Senhor Jesus Cristo. Marcos, né, Jesus ensinando, Marcos, no final do Evangelho de Marcos, Jesus falou assim, olha, e estes sinais seguirão os que creem. A igreja não está atrás de sinais, é os sinais que estão atrás da igreja. Por onde a igreja tem passado, por onde a igreja tem pregado, é os sinais que estão atrás da igreja do Senhor. Não é a igreja, não é o casal, não é a pessoa individualmente que tem que ir atrás de sinal. É eles que vão atrás da igreja por causa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles servos somente viram sinais. Os discípulos viram sinais, viram a glória de Deus e creram nele. Então, meu irmão, sobre esse texto que fala sobre um casamento, fala sobre relacionamento, fala sobre família, entenda que o melhor é ver a glória de Deus, o melhor é crer no Senhor. E os sinais, eles vão acompanhando aqueles que creem. Amém?